Romanos 8, a partir do verso 28, até o 30. Diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, esses dias eu ouvi uma frase que me fez refletir a respeito de algo. E a frase que eu ouvi é: muitos propósitos são mais fardo do que glória. Vou repetir. A frase que eu ouvi foi: muitos propósitos são mais fardo do que glória. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando nós paramos para entender o propósito de Deus a nós veremos que Deus tem um só propósito. Deus não tem vários propósitos. Deus tem quantos? Um. E para cada um de nós aqui há um propósito. O problema é que todos nós, por não descobrirmos o real propósito, criamos muitos outros, paralelos ao propósito de Deus. Lembra que esses dias atrás eu falei da listinha que nós fazemos? Se você pegar a sua lista, você vai ver que na sua lista existem vários propósitos. E esses muitos propósitos acabam se tornando mais fardo do que glória a você. Acabam concorrendo com o verdadeiro e real propósito de Deus para as nossas vidas. E nós temos que entender que Deus tem um só, e que dentro desse um propósito há todas as questões que envolvem a nossa vida. Tudo. Você não precisa correr atrás de criar o seu próprio propósito. Você tem que descobrir qual é o de Deus para a sua vida e entender que dentro dele, tudo aquilo que diz respeito a você está lá. Então por que nós criamos muitos outros? Porque não encontramos aquele que realmente nos importa encontrar. E então a gente começa a achar que o que precisamos está aqui. Depois nós começamos a achar que aquilo que precisamos está ali. E então passamos a acreditar que aquela outra coisa que nós precisamos está naquele outro lugar. E não entendemos de fato que tudo que precisamos Deus colocou num único lugar. Então, para tudo aquilo que você possa imaginar concernente a essa vida e no que te diz respeito, Deus colocou tudo dentro de um lugar e chamou esse lugar de propósito. Pensa a respeito de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pensou? Pessoal, sentimental, relacional, profissional, ministerial. Tudo que você pensar concernente à sua vida nessa terra, Deus pegou tudo isso e colocou dentro de um lugar e chamou esse lugar de propósito. Só que aí você busca muitas coisas fora desse lugar. Então, consequentemente, você começa a criar planos paralelos. Quem está me entendendo? Amém. Você começa a criar coisas adjacentes, ao lado, sem entender que essas coisas vão concorrer com o que de fato Deus planejou para você. Por isso, querido, Jesus, ele ensina algo para as multidões e para os seus discípulos que o ouviam. Jesus disse assim para eles: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir.
Porque quem se preocupa com essas coisas e quem busca essas coisas são gentios, aqueles que não conhecem a Deus. O que Jesus estava querendo mostrar para os seus ouvintes é que o propósito de vida dos gentios, quem são os gentios? São aqueles que não conheceram a Deus, aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que não têm conhecimento de Deus. Jesus está querendo ensinar que o propósito de vida dessas pessoas gira em torno dessas coisas: ter o que comer, beber, vestir. E porque o propósito de vida deles gira em torno disso, eles fazem o quê? Eles vivem para buscar e alcançar essas coisas. E aí Jesus, ele conclui dizendo para os seus ouvintes: mas quanto a vocês, não tenha o propósito de vocês em viver para ter o que comer, beber ou vestir. Quanto a vocês, mirem o propósito em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Vê então que Jesus, ele direciona o comer, beber e vestir dentro de um propósito específico. Qual é? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E temos que entender que os muitos propósitos nascem das muitas ocupações que criamos para nós mesmos. Quanto mais ocupação você buscar estar envolvido, mais propósito você vai querer criar para si mesmo. Tem gente, irmão, que não sabe ficar parado. Mas eu quero te dizer, se alguém encontrar de fato, de verdade, o que lhe importa, ele não vai ficar correndo atrás de um monte de coisa. Ele vai buscar se focar naquilo que realmente importa. Tem gente que não sabe ficar parado, ele quer fazer alguma coisa, ele tem comichão nos ouvidos e ele persegue um monte de coisas. E aí, querido, das muitas ocupações nascem os muitos propósitos. Salomão diz algo nesse sentido, em Eclesiastes 5:3, veja o que ele diz: das muitas ocupações surgem os sonhos. Veja, com aquilo que você sonha, você também passa a projetar, e tudo aquilo que você projeta se torna um propósito para ser alcançado. Pessoas que têm muitos sonhos, quem tem sonhos aqui? Amém. É errado ter sonhos? Não. Só que tem muita gente que tem muitos sonhos, e quando você passa a ter muitos sonhos, você passa a projetar a sua vida em direção àquele sonho. E tudo que você projeta se torna o seu objetivo a ser alcançado, se torna um propósito para você. E Salomão diz que das muitas ocupações surgem os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. E nós temos que começar e temos que descobrir qual é o sonho de Deus, para que então possamos liquidar um por um e dizer: o que me importa está aqui e não ali. O que Deus tem para mim está aqui e não naquela direção. O que Deus quer de mim está nesse lugar e não naquele lugar. Quem está me entendendo aqui? E se torna um problema quando temos muitos propósitos, porque acabamos dividindo o nosso foco. O que é uma pessoa desfocada? É alguém que está com muitos propósitos diante de si. Quando você tem muitos planos, muitos projetos. Querido, aqui eu não estou falando quando você tem planos e projetos, mas uma coisa é fato: quando você tem muitos planos, muitos projetos, você não tem foco. Não, eu estou focando nisso, querido. A palavra foco por si só determina um ponto fixo que você tem que manter a sua atenção. E quando você tem muitos planos e projetos, você vai ter que dividir o seu foco em muitas coisas. E foco não é você estar olhando para muitas coisas. Foco é você manter-se firme olhando para uma única direção. E quando você está aí com muitos propósitos, você acaba dividindo o seu foco. E o que divide você também divide a sua força. Repita comigo: o que me divide, divide a minha força. E veja, o foco determina o que nós alcançaremos. Por isso precisamos descobrir para qual propósito fomos chamados. Ninguém aqui está sem propósito, irmão. Só 2 ou 3 vai receber. Ninguém aqui está sem propósito. Agora veja, você foi chamado para algo e é preciso entendermos para o que fomos chamados.
As coisas que estão nos acontecendo têm o objetivo de cooperar comigo para um propósito ao qual eu fui chamado. Veja, tudo o que você está vivendo tem por objetivo cooperar com o propósito ao qual você foi chamado. O que você está vivendo hoje? Aqui o texto que nós lemos diz que todas as coisas, quais? Todas. Então, espera aí. O que você entende por todas as coisas? Tudo. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se rebelam a Deus, daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que ignoram a Deus. Veja, isso aqui faz a diferença. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o que você está vivendo hoje tem por objetivo cooperar ao propósito ao qual você foi chamado, seja para te realinhar ao que Deus tem. Quem ama Deus aqui? Então veja, se você ama Deus e você está fora daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que entender que as coisas que estão te acontecendo têm o objetivo de te realinhar com a vontade dEle. Mas também tem o objetivo de te mostrar que o que está acontecendo com você é resultado de você ter escolhido o propósito dEle. Pessoas que são sinceras, que de fato amam a Deus, mas estão por algum motivo andando fora daquilo que Deus tem para a vida deles, Deus está permitindo com que essas coisas, com que certas circunstâncias, certas coisas aconteçam, para mostrar para aquele indivíduo: fulano, você está fora da minha vontade, você está fora do meu propósito, essas coisas estão te acontecendo para mostrar para você que o caminho que você tem que seguir não é esse. Então essas coisas estão servindo para realinhar você aos meus planos, à minha vontade. Quem está entendendo? Só que quando você determina e de fato começa a andar no propósito de Deus, coisas vão acontecer para cooperar com você e te mostrar: isso aqui está acontecendo foi porque você decidiu andar naquilo que eu estabeleci para a sua vida. E aí, querido, você passa a entender que lutas, tribulações, adversidades, problemas e tantas outras coisas vão cooperar para o seu bem. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 28 de Romanos 8. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então eu preciso descobrir dentro desse todas as coisas cooperam para o que Deus está me convergindo. Irmão, Deus está te convergindo para um lugar. Veja, todas as coisas cooperam. Eu preciso entender para o que Deus está me convergindo. Se eu entender para o que Deus está me convergindo, eu terei condições de também cooperar com Ele, assim como Ele coopera comigo. Se você entende as coisas que estão te acontecendo, é para o seu bem, é para cooperar com você. Se você passa a entender que Deus está convergindo você cada vez mais para a vontade dEle, para os planos dEle, para os sonhos dEle, você passa a entender que ainda que situações adversas te aconteçam, mas você sabe, é Deus me convidando para estar com Ele, é Deus me convidando para andar com Ele, é Deus me chamando para cada vez mais ser íntimo dEle. Quando você passa a entender isso, você passa então a ter condições de cooperar mais com Ele, assim como Ele coopera com você. Porque certamente fomos predestinados a algo. Irmão, você foi predestinado. Eu acho que eu dei uma má notícia aqui, viu? Não é possível. Você foi predestinado. O que é ser predestinado? É ser destinado por antecipação. Antes de você vir a existir, Deus olhou para você e Ele falou assim: eu tenho isso aqui para essa pessoa, e se ele escolher a minha vontade, entregar sua vida para mim, ele vai entrar nesse lugar que eu destinei a ele. Você foi predestinado a algo, querido. Só que por não entendermos que há uma conversão em curso nas nossas vidas, acabamos nos envolvendo com muitas coisas. Posso te dar uma palavra? Deus está convertendo você para Ele. Nós estamos sendo convergidos para um lugar, irmão. Você está se convertendo todos os dias, ou não está? Alguns estão se desconvertendo.
Muitos acabam entendendo o seu propósito só depois de darem muitas voltas no deserto. Irmão, não queira dar muitas voltas no deserto para depois descobrir o propósito que Deus te chamou, o propósito pelo qual Deus trouxe você à vida. Infelizmente, muita gente vai descobrir que Deus tem alguma coisa para eles depois de darem muitas voltas pelo deserto. Eu fico me perguntando, quando o povo saiu lá do Egito, que Moisés liberta eles, houve um momento que aquele povo deu voltas em círculo. E eu fico me perguntando se aquele povo conseguiu perceber que houve um momento em que eles tiveram que passar pelo mesmo ponto mais de uma vez. Porque, querido, eu vou te mostrar uma imagem aqui no meu tablet. Eu até baixei essa imagem, eu vou dar um zoom aqui. Eu acho que nem todo mundo vai conseguir ver, mas eu quero te mostrar isso aqui. Eu vou te mostrar uma imagem para te mostrar algo de Deus, porque tem caminhos que Deus não quer dar voltas conosco. Tem caminhos de Deus que é muito objetivo, que é reto, é linha reta. Só que muitos de nós estamos tendo que passar pelos mesmos pontos várias vezes, até entendermos o propósito pelo qual Deus tem para nós. Eu vou te mostrar uma imagem aqui, se esforça para ver. Eu sei que quem está mais no fundo vai ser mais difícil, ou quem está usando óculos, mas essa imagem aqui mostra do momento em que Israel saiu do Egito até a terra prometida. Olha aqui o curso que esse povo fez, preste atenção. Quem está conseguindo enxergar essa imagem? Oi? Depois eu mando, eu só estou mostrando aqui para quem conseguir ver. Aqui nesse ponto vermelho é onde Israel saiu. Aqui eles estavam no Egito. E aqui eles foram descendo. Canaã estava aqui, nessa ponta. Aqui estava o Egito e Canaã estava aqui. Deus poderia ter levado o povo daqui para cá, em linha reta. Mas olha o que Deus fez. Tirou o povo daqui, eles foram descendo, chegaram aqui. Aí eles chegaram em Cádiz Barneia. Quando eles chegam em Cádiz, eles fazem uma volta aqui em torno de si mesmo, e depois eles passam pelo mesmo ponto, eles cruzam o mesmo ponto. Depois eles vão a Ezion-Geber, e de Ezion-Geber eles vão até Cádiz de novo, eles passam pelo mesmo ponto outra vez, para depois então eles tomarem uma outra direção, subir, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Irmão, que trajeto que eles tiveram que fazer. A jornada do Egito para Canaã era em torno de 200 quilômetros. Quanto? 200 quilômetros. E sabe em quantos dias aquela jornada deveria durar? De 6 a 7 dias. Os estudiosos dizem que o povo era capaz de andar 35 quilômetros por dia. De 6 a 7 dias no máximo, querido, seria o tempo da viagem daquele povo, do Egito até a terra prometida. Mas durou quanto tempo? Literalmente foi uma peregrinação. E esses 40 anos certamente não era para ter existido para esse povo. Irmão, eu te garanto, esses 40 anos não era para ter existido para esse povo. Por que foi 40 anos então, pastor? Por que o tempo deles se alongou? Alongou por causa dos inúmeros erros que eles cometeram. Foi murmuração, foi desobediência, foi rebeldia, foi insurreição, foi incredulidade. E quanto mais o povo se desfocava e estabelecia outros propósitos diante de si, mais eles prolongavam a sua jornada. Como eu mostrei aqui, houve momentos que eles tiveram que passar pelo mesmo ponto mais de uma vez. Infelizmente, muita gente vai repetir isso até descobrir que Deus tem um propósito melhor para eles. Foram muitos desvios de foco e de propósito por parte daquele povo. Nós sabemos que aquela geração que saiu do Egito não alcançou o seu propósito. Ou você acha que Deus queria que eles tivessem morrido no deserto? Irmão, se Deus quisesse que aquele povo tivesse morrido no deserto, não teria tirado eles do Egito. Teria deixado eles lá e eles morreriam como escravos. Com exceção de Josué e Calebe e as suas respectivas famílias, somente eles entraram na promessa. E a geração seguinte foi quem herdou a promessa de Deus. Então, ter muitos propósitos dividirão você. Irmão, Deus quer te dar algo claro e específico da vontade dele para a sua vida.
Deus não quer que você tenha muitas coisas para se focar, não, irmão. Deus quer que você tenha um único foco. E ter muitos propósitos vão te dividir, por isso nós precisamos descobrir o propósito principal. Eu costumo dizer, querido, que há 3 divisões na Bíblia que são boas. Quantas? 3. Veja, eu disse que ter muitos propósitos vão dividir você. Vai dividir seu foco, sua atenção, sua força, sua disposição, o que você vai buscar, o que você vai se dedicar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu costumo dizer que há apenas 3 divisões na Bíblia que são boas. E eu vou te dizer quais são essas 3 divisões. Hebreus 4:12 fala de um tipo de divisão que é boa, que tem que acontecer na sua vida. Lá diz assim que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir, de separar alma e espírito, juntas e medulas, e a palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e intenções dos corações. Ou seja, a palavra de Deus faz separação do que é preciso nas nossas vidas. Aqui está uma divisão boa. Você entende isso? Uma outra divisão que a Bíblia traz como boa, a segunda divisão, não é aquela que o Vasco, o Cruzeiro e o Corinthians vai jogar o ano que vem. A segunda divisão boa que a Bíblia traz é a do casamento. Essa é uma divisão boa. Paulo diz em 1 Coríntios 7, a partir do verso 32, isso aqui, preste atenção. Eu quero que vocês estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Quem não se casou aqui ainda? Ó, seu propósito aqui, ó. Se você não se casou, o seu propósito é o quê? Trabalhar igual um condenado? E depois que casa tem que trabalhar em dobro. Tem que trabalhar por 2 condenados depois que casa, né? Mas veja, preste atenção, verso 33, Paulo diz: mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar a sua esposa. Veja, seus interesses estão divididos, Paulo diz. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Também está dividida. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Agora veja, verso 35 ele conclui dizendo: quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Muitos propósitos distraem você. Muitos objetivos a buscar, a perseguir, vão distrair você. Se você se focar em buscar o único objetivo, o propósito de Deus para a sua vida, você vai entender que tudo que tem a seu respeito está lá dentro. Você não vai ter que correr atrás nem de A, nem de B, nem de C, nem disso, nem daquilo outro. A divisão ocasionada pelo casamento, querido, é uma consequência inevitável. Não tem jeito de você fugir dela, até porque Deus espera que possa haver cuidado entre os cônjuges. E a terceira divisão é o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:19. Paulo diz assim, ó: suponho que seja necessário haver divisão entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Olha a seriedade disso. Há divisões dentro das igrejas que são ruins. Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir, ela não pode prevalecer. Só que Paulo diz aqui que é necessário haver certas divisões. Para quê? Para que os eleitos, para que os aprovados se manifestem, para que nós possamos ver e dizer: esse aqui é de Deus, esse não é de Deus. Então veja, aqui eu te dei 3 divisões que são boas na Bíblia. Agora, qualquer outra divisão ou qualquer outro tipo de divisão, querido, vai te fazer mal. Se você tem mais de um propósito, isso está atrapalhando você. Aqui, querido, há 3 divisões: uma pessoal, do indivíduo, a palavra opera pessoalmente no indivíduo. Há uma divisão relacional do casamento, mas há uma divisão coletiva. Essas 3 divisões são boas, mas qualquer outra que esteja lhe dividindo,
fora essas 3, vai custar o seu tempo e as suas forças. E aí Deus quer você envolvido com o que é dele, você está envolvido com qualquer outra coisa que não é dele. Agora, vamos ver qual é o nosso verdadeiro propósito. Quem quer saber qual é o seu verdadeiro propósito? Então vamos ver aqui qual é o nosso verdadeiro propósito. Paulo disse aqui no verso 29 do texto de Romanos 8, Paulo disse isso aqui: Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Olha o seu propósito aqui, querido: se tornar a imagem do Filho de Deus. Com que você tem que se parecer? Com a cara do mundo? Com a cara dos seus pais? Você tem que se parecer à imagem do Filho de Deus. Aí você pensa assim: pastor, me parecer é só ter aparência? Não, querido, é muito mais do que você imagina. Quando aqui o texto, Paulo diz que Deus nos predestinou, preste atenção, Deus nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem de seu Filho. Isso significa muito mais do que nos parecemos com Ele. Veja, você não recebeu apenas a natureza dEle, você não recebeu apenas o nome dEle, recebemos também a sua missão, o seu projeto e o seu propósito. Não, você não recebeu coisa nenhuma. Você recebeu o que o seu pai sonhou para você, você recebeu o que esse mundo sonhou para você, você recebeu o que a escola te deu, você recebeu o que a universidade te deu, você está recebendo o que o mundo está te dando, não o que Deus está te dando. Aqui diz, querido, que Deus nos predestinou para nos tornarmos a semelhança do seu Filho, conforme o seu Filho. Mas isso não é só ter a imagem de um crente, isso também significa que nós recebemos a missão dele, o propósito dele, o projeto dele. É isso que significa se tornar semelhante a Cristo. Então eu não estou me parecendo com Ele quando eu só faço o que eu quero. Se o seu propósito é se tornar a imagem do Filho de Deus, quando você só faz o que quer, você não está se parecendo com Ele. Logo você está andando em outro propósito que Deus tem para a sua vida, porque o propósito dele é o quê? Te tornar parecido com Cristo. E quem faz o que quer não está se parecendo com Cristo, está? Eu não estou sendo semelhante a Ele se tudo que eu busco e persigo é sobre mim e não sobre Ele. Por que nós deixamos de fazer o que Cristo faz? De buscar o que Cristo busca? De nos envolver com o que Cristo se envolve? Porque nós estamos tendo outro propósito diferente do que é conhecer a Cristo. É por isso que você busca outras coisas, é por isso que você faz outras coisas, é por isso que você se envolve com tantas coisas, porque o seu propósito é diferente daquele que Deus sonhou para a sua vida. O propósito, querido, é para nos tornar parecidos com alguém. Repita comigo: o propósito é para me tornar parecido com alguém. E quando tem muitos propósitos, iremos nos parecer com muitas coisas, porque fazemos, buscamos e nos envolvemos com os propósitos. Se eu sou chamado, por exemplo, para ser só um pastor, apenas um pastor, não vai adiantar eu querer ser um empresário, vai? Não. A não ser que Deus me chame para ser um pastor e um empresário. Da mesma forma que não vai adiantar eu ser um empresário, se Deus me chamou para ser um pastor. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar a empresa na mão de outro. Porque senão eu não só vou matar o meu chamado, como eu vou afundar a minha empresa. Veja, Davi era um pastor de ovelhas até o propósito de Deus se manifestar na vida dele. Depois que ele se tornou rei, ele não continuou apacentando mais ovelhas. Ou você vê a Bíblia dizendo que Davi, depois que se tornou rei, continuou apacentando ovelhas? Não! Enquanto o propósito de Deus não se manifestou a Davi, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhinhas de seu pai. Mas quando ele se torna rei, entra no propósito que Deus tinha, ele para de apacentar ovelhas e vai fazer o que realmente Deus tinha chamado ele. Hoje você está envolvido em algo, mas será que esse algo que você está envolvido é o seu real propósito?
Lembre-se da frase inicial aqui que eu disse: muitos propósitos são mais fardos do que glória. Jesus não disse que o fardo dele nos cansaria e nos desfaleceria. Posso te dar uma palavra de verdade, sem você ficar chateado comigo? Se você está cansado e desfalecido, é outro propósito que você está vivendo diferente do de Jesus, porque ele falou assim, que o fardo dele não vai te cansar nem te sobrecarregar. A proposta de Jesus é o contrário. Mateus 11, a partir do verso 28, ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Agora veja, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O fardo que eu lhes dou é o quê? Quando você tem muitos propósitos, isso vai te ser mais fardo do que glória. É por isso que talvez as coisas estejam tão pesadas para você, irmão. Você está carregando muitas coisas no seu ombro. E aí Jesus está falando aqui: venha para mim, toma o meu fardo, que é leve. Agora observe o que Paulo disse no verso 30, aqui de Romanos 8. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Irmão, onde está a nossa glória? Onde está a sua glória? Veja, não é nos inúmeros propósitos que traçamos a nós mesmos. Nossa glória está em nos tornarmos exatamente o que Ele planejou. Você pode ganhar o mundo inteiro e se dar mal no final. Você pode ser louvado pelos homens, mas pode não ser reconhecido por Deus. Você pode fazer fama e dinheiro e ser aplaudido pelas pessoas, mas pode ouvir, lembra que eu disse no culto passado, aquele categórico sim de Jesus: não te conheço. Você amou a glória dos homens, mas não conheceu a minha glória, porque não conheceu o meu propósito, não descobriu o que eu tinha preparado para você. Quem está me entendendo? Amém. A nossa glória está em nos tornarmos exatamente o que Ele planejou. É fato que uma boa parte de nossa vida aqui é vivida por nós de qualquer maneira, até que encontramos a maneira dEle. Enquanto você não encontra a maneira dele de viver, você vai viver na sua de qualquer jeito. É assim ou não é? É assim ou não é? Na onde o seu nariz mira, você vai. É ou não é? Hoje você está fazendo uma coisa e te dá na telha: quero fazer isso aqui, mas não, amanhã, aí você vai para outra direção. Hoje você está no curso tal: não quero fazer isso aqui, mas não, aí você vai para outra direção. Hoje você está nesse relacionamento: não quero isso aqui, aí você vai para outro relacionamento. Hoje você está nessa cidade: não quero isso aqui, você vai para outra cidade. Tudo isso você faz enquanto você não encontra a vontade dele. Porque se você encontra a vontade dele e continua fazendo isso, é pior ainda para você. Porque isso é rebeldia, é desobediência. Veja, para Paulo, tudo que ele viveu antes de sua conversão se perdeu perante o conhecimento de Jesus e o propósito que Jesus tinha para a vida dele. Irmão, eu disse isso aqui no culto passado, não sei se vocês vão lembrar. Eu citei Paulo. Veja, Paulo disse que tudo antes de Cristo foi o quê? Cocô. Esterco é cocô, é estrume. Tudo que Paulo recebeu antes de se encontrar com Cristo foi nada. Ele considerou tudo o que ele tinha antes de Cristo como perca, por causa do conhecimento do Senhor. Agora veja qual que era o desejo de Paulo. Filipenses, no capítulo 3, verso 10 e 11, preste atenção aqui. Olha o que Paulo desejou: quero conhecer a Cristo. Isso aqui é o seu propósito, irmão. Seu propósito não é outro, não. Seu propósito é conhecer a Cristo. Só 2 pessoas vai conhecer. Eu vou dizer de novo: seu propósito é conhecer a Cristo. Mas aí você acha que Paulo para aqui? Ele diz assim: e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Agora, irmão, olha isso aqui: quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Irmão, veja o desejo de Paulo, vê se tem cabimento. O desejo de Paulo era passar tudo que Cristo passou, inclusive sofrer com Cristo. Alguém aqui quer sofrer? Alguém aqui quer sofrer? Você quer sofrimento na sua vida? Quem quer? Por que não? Paulo falou que ele desejava sofrer com Cristo.
Você não quer sofrimento, mas você vai sofrer do mesmo jeito. Querendo ou não, você vai sofrer. Só pelo fato de você ter sido encontrado por Cristo, ter dito sim para Ele, estar buscando andar com Ele. Você vai sofrer. Mas veja, olha o desejo dele. Passar tudo que Cristo passou, inclusive sofrer com Ele. Paulo julgou ser digno sofrer com Cristo e por causa de Cristo. Eu acredito, querido, que há sofrimentos que não precisávamos passar. E há sofrimentos que são inevitáveis não passarmos. Preste atenção. Olha aqui. Há sofrimentos que você não precisava passar. E há sofrimentos que são inevitáveis de não passarmos. Tem coisas que você vai falar assim: como que eu posso estar passando por isso se eu escolhi seguir a Cristo? Quem já se fez essa pergunta? Amém. Mas Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou lendo, Senhor, a palavra, eu estou jejuando, eu estou me envolvendo contigo, eu estou tendo tempo contigo. Por quê, Deus? Por quê? E aí você não entende porque você sofre. Só que tem coisas, querido, que você não precisa sofrer. Agora veja, os sofrimentos que são inevitáveis são aqueles provenientes de vivermos os propósitos de Cristo. Se você está vivendo o propósito de Cristo, se prepara, você vai sofrer. Jesus falou assim: se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se me maltrataram, vão maltratar vocês. Se caluniaram, vão caluniar vocês. Se cuspiram em mim, vão cuspir em vocês. Se deram tapa na minha cara, vão dar tapa na cara de vocês. Esse é o preço de seguir a Cristo. Esse tipo de sofrimento é inevitável. Você está sendo caluniado, irmão? Se você não estiver sendo caluniado, você não está seguindo a Cristo. Você está sendo perseguido, irmão? Se você não está sendo perseguido, você não está seguindo a Cristo, você está agradando a todo mundo, menos a Deus. Porque é impossível você agradar a Deus e não desagradar a homens. É verdade. É impossível nessa geração você ser correto, você ser honesto, e você não ver cara torta e cara feia dos outros. É impossível lá no seu trabalho você ser justo, verdadeiro e não aceitar a mentira, porque infelizmente esses patrões, filhos do cão, por amar ao dinheiro, quer com que a gente minta, com que a gente trapaceie, com que a gente seja desonesto. E aí quando você escolhe não andar no que eles querem, e a ser reto, correto e verdadeiro, por causa da sua fé e agradar a Deus, você traz o que sobre si mesmo? Um olhar de desprezo, de perseguição. Às vezes te mandam para a rua, mas vá para a rua, mas não abra a mão da verdade. Amém. Agora, tem coisas, querido, que você poderia evitar. Quais são os sofrimentos evitáveis? São aqueles que você poderia não ter escolhido os seus propósitos. Quando você escolhe andar nos seus propósitos, você está trazendo sofrimento sobre si mesmo. Tem certas coisas que você passa e você fala: rapaz, eu estou passando isso porque eu escolhi os meus caminhos. Eu estou passando isso porque eu fui teimoso. Eu estou passando isso porque eu fui desobediente. Porque eu fui rebelde. Porque eu quis traçar os meus próprios projetos. E aí você sofre desnecessariamente. Talvez, querido, o seu propósito seja ganhar muito dinheiro. Amém? Larissa. Eu estou recebendo. Ninguém aqui é chamado para ganhar muito dinheiro? Meu Deus do céu. Que povo miserável. Ninguém aqui é chamado para ganhar muito dinheiro, irmão. Talvez o seu propósito seja ganhar muito dinheiro, mas não para viver para Ele. Por que Deus vai dar muito dinheiro para alguém? Irmão, não perde o que eu estou dizendo, não. Deus vai dar muito dinheiro para alguém, não para que esse alguém viva para o dinheiro. Muitas pessoas buscam riquezas e acabam vivendo para elas. Se tornam gananciosos e avarentos. Eles criam um altar a Mamon e ficam possessos quando ouvem falar sobre ofertar, sobre contribuir, sobre ser generoso. O seu propósito, se Deus tem muito dinheiro para colocar nas suas mãos, não é para você viver para o dinheiro. O dinheiro nas suas mãos tem um propósito.
Eu vou dizer de novo, dinheiro nas suas mãos tem um propósito. Mas se você não entender o propósito pelo qual Deus põe dinheiro nas suas mãos, você vai viver para o dinheiro. Talvez, querido, o seu propósito seja ser alguém influente. Talvez Deus te chamou para ser um político. Está amarrado, pastor. Só tem ladrão. Mas se Deus te chamou para ser um político, não seja mais um ladrão. É ladrão ou é político? É chamado para ser ladrão ou político? Querido, talvez o propósito de alguém é ser político. Eu falei nada. Talvez o seu propósito é ser influente nas mídias sociais. Mas você não deve viver pela influência, mas para a influência. Preste atenção. A palavra diz que o nome de Jesus ia se tornando célebre, famoso por todos os cantos. Mas Jesus não viveu pela influência, mas para influenciar. Deus te dá dinheiro não para viver para o dinheiro, mas para que o dinheiro possa cumprir um propósito. Deus te dá influência não para que você viva pela influência, mas para influenciar. Viver para algo é o propósito, não viver por algo. Porque a Bíblia diz que é por meio dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu não vivo pelo dinheiro, você não vive pelo dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, para cumprir um propósito, se esse for o meu chamado. Se o seu chamado, irmão, é ganhar dinheiro, isso tem um propósito. Se o seu chamado é ter influência, não é para você viver pela influência. Irmão, é sério que eu vou dizer, mas é cômico ao mesmo tempo. Tem gente hoje influente nas mídias sociais, que se você dá um dislike, um comentário negativo, eles entram em depressão. Porque o que eles têm é a influência deles, eles vivem pela influência. E não entenderam que tem influência para influenciar. Deus te dá influência para mudar a vida de pessoas. Entender a causa de algo é o mais importante, irmão. Porque quando eu entendo a causa, o restante é consequência dela. Entenda a sua causa. O restante é consequência. Eu entendi a minha causa, Deus me chamou para isso. Então tudo o que vai acontecer é consequência do que Deus me chamou. Isso aqui está lá dentro do que Deus me chamou. Aquilo ali, aquela pessoa, aquela casa, aquele carro, aquilo, está tudo dentro da causa do Senhor para a minha vida. Então, ganhar dinheiro vai ter propósito, ser empresário vai ter propósito, ser político vai ter propósito, ser qualquer outra coisa vai ter propósito, porque você entendeu a sua causa. Mas enquanto você não entende a sua causa, você cria muitas coisas para si mesmo e se divide. Por que você está dividido? Porque você não encontrou a sua causa, irmão. É simples assim. Até que Jesus aparece no seu barco e diz assim para você: sai desse seu propósito e vem viver o meu. Amém. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, não vai quem. Pedro, Tiago e João estavam vivendo o propósito deles até que Jesus entra no barco. Jesus fala o que para eles? Sai desse negocinho mequetrefe que vocês têm e venha e siga-me, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ei, Pedro, até aqui você foi bom em pescar coisas para si mesmo. Siga-me e eu vou te ensinar coisas para mim. Ô Pedrinho, até agora você buscou o que te convém. Vem e segue-me e eu vou te ensinar a buscar o que me convém. Isso é o propósito dele. Mas enquanto você não encontra isso, você está fazendo o quê? Se envolvendo apenas com o que é seu, buscando o que te convém. E aí, querido, você acha que eles passaram fome? Irmão, você vai encontrar em algum momento, enquanto os discípulos estiveram com Jesus, passando privações. Eles passaram depois. Paulo passou privações. Paulo falou assim: olha, eu sei o que é estar privado, eu sei o que é ter abundância e ser privado. Mas não morreram de fome, não foram abandonados, foram amparados, socorridos, providos. Mas veja, eles deixam o seu negócio para seguir a Jesus, e aí quando eles passam a cuidar do que era de Jesus, Jesus passa a cuidar deles. Então por que às vezes nos falta provisão? Porque estamos vivendo fora do propósito.
Se está te faltando alguma coisa, a pergunta certa a ser feita: qual propósito eu estou buscando? Está te faltando alguma coisa? Eu sou filho de Deus, pastor, e está me faltando tal coisa. Será que Deus não está chamando a sua atenção para o real propósito que te importa? Para que o que Ele tem para você, que está lá dentro, se manifeste? Talvez está nos faltando algo, porque estamos querendo viver apenas o que planejamos. E temos que entender que Jesus não fica devendo nada a ninguém. E o que realmente precisamos está nele. O principal problema da humanidade é não conhecer a razão pela qual existe. Enquanto você não reconhece a razão pela qual você existe, você traça outros planos. Veja, Adão, ele almejou outro propósito diferente do planejado por Deus. E aí a consequência, querido, nós encontramos até nos nossos dias. Que é o quê? É homens vivendo o que querem, fazendo o que querem, planejando e sonhando e construindo. E infelizmente nós vamos continuar vendo as pessoas vivendo os seus propósitos nos propósitos de Deus, até com que a restauração de todas as coisas venha e todos nós estejamos alinhados ao único plano do Senhor. Para nós que fomos chamados, Ele preparou algo, a sua glória. Você foi chamado para a glória, irmão. Paulo disse no mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 8, verso 18, isso aqui: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você foi chamado para a glória. Não é só para a vitória, não. Você foi chamado para a glória. Mas, querido, não há glória em uma vida sem propósito. Vou repetir: não há glória em uma vida sem propósito. Paulo disse em Filipenses 3, versos 19 e 20, preste atenção, estou terminando. Paulo fala lá de pessoas que se vangloriam. O que é se vangloriar? É uma glória vã. Paulo fala em Filipenses 3,19 de pessoas que se vangloriam de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Quem são essas pessoas? São pessoas que viveram apenas os seus propósitos. Aí Paulo chama isso de uma glória vã, de uma glória que não vai ser recompensada. E aí ele continua dizendo que a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador. Mas ele diz no verso 21, olha o que ele diz: Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Eu quero te dizer, a glória está chegando para você. Mas só há glória para quem está dentro do propósito. Ou você acha que vai ser glorificado quem vive só para si mesmo? Ou você acha que Deus vai louvar quem só vive para si mesmo? Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, diz a Bíblia, mas aquele a quem o Senhor louva. Há uma glória que em nós há de ser revelada, mas ela não está em nossas muitas ocupações, mas no propósito específico dele a cada um de nós. Por isso, querido, posso te dar um conselho? Pega de novo aquela listinha, nós estamos chegando no final do ano, e eu costumava dizer, todo final de ano, toda virada de culto, eu costumava falar dessa listinha, que a gente chega no final de ano e a gente faz a listinha para o ano seguinte. Minha listinha para o ano seguinte é essa. Eu quero saber o que vai estar no topo dela. Você pode ter tudo isso na sua listinha, eu quero saber qual é o topo dela. Qual é o topo da sua lista? Lembra que eu disse recentemente? O topo da lista precisa ser o quê? Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, encontrar o seu propósito para a minha vida e buscar viver isso. Quem entendeu? Se você está tendo muitas coisas a que se focar, você está dividido, você está se enfraquecendo. Divisão enfraquece, irmão. Divisão mina você. Olhe para aquilo que te importa, encontre o que Deus preparou e se dispõe a andar com Ele, porque Ele é poderoso para te levar ao seu real e verdadeiro propósito. Quem recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.